Legal, gente, sejam bem-vindos à PIB. Meu nome é André. Se você está com a gente pela primeira vez, sou pastor aqui da igreja. Que bom que você veio. Fico feliz com a tua presença. Espero que você saia daqui cheio de Deus, saia daqui cheio de alegria, sentindo algo especial que acontece quando a gente se reúne para louvar a Deus e para ouvir de Deus e da palavra dele. Se você é novo com a gente nessas últimas semanas, talvez você não saiba disso, mas como igreja nós temos estudado por várias semanas a carta de Paulo aos Efésios, que é um livro que está na Bíblia, no Novo Testamento. E aqui na PIB nós temos o costume de fazer um tipo de pregação que se chama pregação expositiva. O que é isso? A gente pega um livro da Bíblia e nós pegamos ele de cabo a rabo e vamos estudando ele no fluxo do texto e fazemos do começo ao fim. Nós já fizemos isso com o livro de Atos, fizemos quase todo o livro de Atos, nós vamos fazer até o fim do ano o livro de Efésios, até volta de novembro mais ou menos. Por que a gente faz isso? Por alguns motivos. Primeiro, que a gente entende o corpo do que a Bíblia está dizendo quando a gente entende tudo que foi dito antes. Senão eu pego alguma coisa que Paulo falou lá no fim da carta e jogo para vocês, mas a gente não entende tudo o que aconteceu antes. Então a gente pega uma riqueza maior quando nós entendemos o contexto do que foi dito. Esse é um dos motivos. Segundo motivo é que eu quero que você possa acompanhar o que eu estou dizendo e possa ver de onde que eu estou tirando isso. Porque às vezes a gente faz pregações com vários versículos diferentes, e essa pregação com vários versículos diferentes você pode até gostar, achar legal, achou útil, mas você nunca conseguiria reproduzir isso, porque você não sabe de onde que eu tirei. Quando a gente faz uma pregação no livro de Efésios, ou uma pregação expositiva, você consegue ver ali, não, estou vendo onde que ele tirou e sei o que ele vai falar semana que vem, porque vai ser a continuação do texto. Outro motivo que a gente faz isso, é um motivo que é útil para mim e também para vocês como igreja. Quando a gente estuda a carta de Efésios, a gente vai ter que falar sobre tudo que está em Efésios. E não tem como eu, como pastor, pregar aquelas coisas que eu gosto de pregar e não pregar as coisas que eu preferiria não pregar, porque você vai estar acompanhando comigo e vai dizer, pastor, Efésios capítulo 6, está aqui, você não vai falar. Então, faz com que a gente possa pregar aqui toda a palavra de Deus, tudo que ela diz, as coisas boas, as coisas que a gente não gosta de ouvir, tudo isso a gente prega. Então, nós temos feito isso no livro de Efésios, pregado e falado a respeito desse livro. Na semana passada nós fizemos uma pausa para falar sobre o assunto de sexualidade. Hoje nós vamos então retornar para o nosso estudo do livro de Efésios. Se você estava aqui com a gente semana passada, talvez você saiba, se você estava aqui com certeza você sabe que o assunto semana passada foi cabeludo, não foi? Um pouco cabeludo, falamos sobre sexualidade, abrimos o verbo aqui, rasgamos o verbo falando sobre algumas coisas que precisavam ser ditas. E tem gente essa semana que falou comigo, poxa pastor foi corajoso para falar o que falou e para expor do jeito que expôs esse assunto que é tão delicado. Mas para você que acha que o assunto semana passada foi cabeludo, que eu fui corajoso de falar do assunto semana passada, isso é porque você não viu o assunto dessa semana ainda, tá? E eu não estou procurando assunto cabeludo para falar, não. É o decorrer do nosso texto em Efésios. Você pensa que semana passada precisava de coragem, espera para você ver o texto dessa noite. Se você tem a sua Bíblia contigo, abre lá em Efésios capítulo 5. Hoje nós vamos ver versículos 22 a 24. Deixa eu só ler o primeiro versículo para você já entender a situação. Primeiro versículo, Efésios capítulo 5, versículo 22, diz assim: mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido. Fala, Deus. Vocês já entenderam o problema já, né? Já entenderam a situação de hoje. Isso sim tem que ter coragem para pregar, né? Quantas mulheres se sentiam à vontade de ir no banheiro agora, se sentiam à vontade de ir lá no quarto, lá no fundo, interceder, ajudar com as crianças, ver se os carros estão bem lá na rua, né? Vai que tem uma necessidade lá, a nossa equipe de segurança. Nas próximas 2 semanas, hoje então, e semana que vem, nós vamos estar falando um pouco sobre casamento. Por quê? Porque é isso que está falando no livro de Efésios. Depois, nós vamos fazer uma pausazinha ali, mas nós vamos também estar falando sobre a criação de filhos, isso vai ser em novembro. Então, nós vamos continuar com o decorrer do nosso texto. E hoje nós vamos falar sobre o papel da esposa no casamento,
porque esse é o primeiro papel que aparece no livro de Efésios, e semana que vem nós vamos falar sobre o papel do marido no casamento, porque é o decorrer do texto. Então, mulheres já sabem, semana que vem, traga seu marido, né? Os bracinhos da cadeira vão atrapalhar, porque às vezes você, em vez de dar no marido, dá no braço da cadeira, dói, machuca um pouquinho. Traga o seu marido semana que vem a bomba vem para cima deles. Mas hoje nós vamos tratar um pouco a respeito das mulheres. Só para você entender como é que vai ser equilibrado isso, tem 3 versículos onde Paulo direciona para as mulheres. Semana que vem para os homens tem 7 versículos. Então, homens, já se preparem, já se preparem, tomem um café reforçado semana que vem para o culto, porque vai ser muito útil, com certeza, porque é a palavra de Deus. Se você não é casado, e você está com a gente e você ouve eu dizer, poxa, vai falar sobre casamento, papel da esposa, papel do marido, acho que eu vou pular esses 2 domingos, eu volto quando tiver alguma coisa que tenha a ver com a minha vida. Muito pelo contrário, anote aí, meu amigo, minha amiga, anote aí, porque o que nós vamos falar tem muito a ver com uma realidade talvez futura para você, e os princípios que estão aqui, anota aí, porque a coisa da palavra de Deus é coisa que precisa ser vivida dentro do casamento e vai te ajudar a fazer uma boa escolha o dia que essa escolha chegar para você. Nosso texto vai falar sobre o papel da esposa no casamento e vai falar, o tema desse papel, tem várias coisas que a gente poderia discutir do papel da esposa, mas o tema do texto hoje é essa questão de submissão, E eu quero pedir para as mulheres, em geral aqui, respira fundo, segura a onda aí, tá? Essa palavra submissão, ou até no texto, na NVI, usa uma palavra sujeitem-se. Normalmente, quando se fala de se submeter a alguma coisa, ou se sujeitar a alguma coisa, é uma coisa muito negativa, né? Tal pessoa foi submetida a uma cirurgia, né? Quem é que quer uma cirurgia, né? Ou foi sujeitado a um tipo de tratamento desumano, né? A gente usa essas palavras normalmente falando de coisas negativas. E se a gente não entender bem essa questão de submissão ao marido, a gente pode sair daqui com uma ideia, e talvez a gente já entrou com uma ideia muito negativa a respeito disso. Mas eu vou tentar ajudar a gente a entender como essa questão de submissão pode ser algo positivo, não é uma coisa que vem para aprisionar, mas vem na realidade para libertar, tanto a você que é a esposa, quanto também ao seu marido. E hoje eu vou ter, aliás, a ajuda da minha digníssima esposa para pregar, para me ajudar a pregar daqui a pouquinho. Vamos ler o texto primeiro? Vamos começar Efésios capítulo 5, versículos 22 ao 24. Vamos ler o texto só para a gente entender o que Paulo está dizendo aqui. Diz o seguinte: mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Versículo 24. Assim, como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Deixa eu começar com uma pergunta para você, mulher, para a gente tentar quebrar essas caixinhas e esses bloqueios que a gente tem com esse tipo de tema. Quantas mulheres aqui creem que Deus é bom? Erga sua mão. Você crê que Deus é bom? Você crê que Deus é sábio? Quantas creem que Deus tem o melhor para mim? Você tem o melhor para mim. Você crê de verdade? Legal. Então, com isso em mente, nós vamos olhar o que Deus tem aqui, crendo que Ele é bom e que Ele tem o melhor para nós, e que se Ele escreveu isso para nós, não está só aqui nesse texto, está em Colossenses, está em várias outras partes da Bíblia, Ele tem um bom motivo para isso que a gente precisa entender. Então, vamos entrar juntos nisso. Para a gente entender um pouco do problema da barreira que a gente tem com isso hoje, a gente precisa voltar algumas décadas atrás, não só no Brasil, mas ao redor do mundo, o movimento feminista que surgiu, década de 60, década de 70, gritando e buscando pedindo a igualdade entre homens e mulheres. Homens e mulheres podem trabalhar igual, né? Mulheres podem trabalhar igual aos homens, mulheres podem estudar igual aos homens. Infelizmente, no Brasil, até pouco tempo, mulheres não podiam votar, né? Historicamente, há pouco tempo, isso era verdade. Então, mulheres podem votar igual, mulheres, inclusive, podem ser mais capazes nos seus ramos do que homens, em muitas situações. Não é verdade? E nós temos visto que isso realmente é verdadeiro. Tem mulheres que nos seus ramos são mais capazes do que homens para aquilo que fazem. Deixa eu citar alguns exemplos. Nós temos hoje Angela Merkel na Alemanha, né? A chanceler da Alemanha,
que foi reeleita, acho que semana passada, pela quarta vez. Quarta vez. Cada dia mais despontando como uma líder mundial, principalmente ali na Europa, onde ela é influente. Nós temos no Brasil a Raquel Dodge, né, que foi escolhida recentemente por procuradores para ser a Procuradora-Geral da República, inclusive acho que assumiu semana passada também. Um outro exemplo é uma senhora, talvez você não conheça, o nome dela é Luísa Trajano. Talvez você nunca tenha ouvido falar desse nome, como eu não tinha ouvido falar, mas muito provavelmente você já comprou numa loja dela, como eu já comprei. Luísa Trajano tem 63 anos hoje e ela é dona e responsável da Magazine Luiza, com suas 800 lojas espalhadas pelo Brasil. E é uma referência em comércio e finanças e tudo mais. Tem uma outra bem interessante que eu também não tinha ouvido falar, o nome dela é Thaisa Stork Bergman. Thaisa Stork Bergman, cientista, professora, doutora em astrofísica, que recentemente foi premiada pela Unesco por sua pesquisa com buracos negros. Uma mulher brasileira, cientista, reconhecida pela Unesco pela pesquisa dela. Se a gente for para a Bíblia, tem tantos exemplos, né? Tantos exemplos. Nós podemos pensar na Esther, que foi usada de Deus, levantada por Deus num momento crucial na vida do povo de Deus e foi usada por Deus para salvar toda uma nação. Podemos pensar na Abigail, que a gente estudou hoje, o Bona trouxe para nós o estudo durante o Café com Deus, das 6 às 7. Abigail foi esposa de Davi, uma mulher extremamente sábia, e a gente até parou para estudar ela hoje e aprender com a sabedoria dela. Podemos pensar na Ana, uma mulher de oração, uma mulher maravilhosa entre as muitas heroínas que nós temos na Bíblia. Não há dúvidas que mulheres têm habilidades e capacidades incríveis. Hoje ninguém questiona isso. E isso é uma coisa que esse movimento nos ajudou a enxergar e ajudou a conquistar um pouco desse espaço. Mas se mulheres são tão capazes a ponto de estarem regendo lideranças mundiais como a Alemanha, que história é essa de submissão a maridos, hein? Como é que funciona esse negócio? Para a gente entender como submissão funciona, deixa eu começar com uma definição que é muito simples, mas talvez ajude. Submissão é a junção de duas palavras, submissão. Ou seja, submissão tem a ver com você estar debaixo da missão de alguém. Debaixo da missão de vida, do propósito de vida, da direção de vida de alguém. Nós vamos ver no contexto que essa submissão é submissão ao marido. Eu estou debaixo da missão dele, nós vamos falar como isso funciona, mas não é submissão no sentido de não ter voz, não é submissão no sentido de não ter vez, mas é entender o meu papel. A primeira coisa que a gente precisa aprender sobre submissão é que submissão não tem a ver com capacidade ou valor, tem sim a ver com função. E às vezes a gente ouve submissão ou sujeitar, a gente pensa, então eu tenho menos valor, então eu tenho menos capacidade. Não, muito pelo contrário. Mas eu tenho uma função, a mulher dentro do casamento tem uma função diferente do marido. E o que tem acontecido no lado negativo do movimento feminista é que, se você for perguntar hoje para as pessoas quais são as áreas onde homem e mulher são iguais, vão te listar um monte de coisa. Não, são iguais assim, consegue reger nações, consegue ser na área de política, consegue serem boas advogadas e boas profissionais, e vão te listar um monte de formas que a mulher e o homem são iguais. Mas se você pedir, hoje em dia, para as pessoas distinguirem quais são as coisas únicas que a mulher tem e únicas que o homem tem, quais são as diferenças de capacidades e da forma que Deus os desenhou, o que distingue o homem e a mulher, as pessoas vão ter maior dificuldade de te citar isso. Porque a palavra tem sido tanto sobre a igualdade, é tudo a mesma coisa, não tem diferença nenhuma, que a gente perdeu algumas coisas que são distinções, que são coisas únicas que nós temos, e a gente perdeu essa noção. Efésios, nesse texto que nós vamos ler hoje e vamos ler semana que vem, Paulo dedica 12 versículos a essas diferenças de função dentro do casamento. Ele deixa bem claro que tem diferenças de função, tem diferenças de personalidade, de capacidade e daquilo que Deus nos fez para ser. Quando a gente entende isso, quando a gente entende essa diferença de função e entende o que a Bíblia está nos ensinando aqui, vocês vão ver que não tem motivo nenhum para nem o marido não gostar do que nós vamos falar semana que vem e nem a mulher não gostar do que nós vamos falar hoje.
Nós vamos falar da função da mulher, e para isso eu quero voltar contigo lá no começo, lá na criação da mulher, em Gênesis capítulo 2, versículo 18, se você puder olhar na sua Bíblia lá comigo, senão vai aparecer aqui no telão, para a gente entender como que foi lá no começo, para a gente entender a função pela qual Deus criou a mulher, como Deus criou a mulher unicamente preparada para desempenhar a sua função. Gênesis capítulo 2, versículo 18 diz assim: Então o Senhor Deus declarou: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Duas coisas sobre esse versículo. Primeiro, Deus diz: não é bom que o homem esteja só. Na minha paráfrase, 1 André capítulo 3, versículo 5, eu imagino Deus dizendo assim: não deixe esse cara sozinho, porque não vai dar boa. Homem sozinho não dá boa, não deixa esse cara sozinho, não é bom. Vamos criar uma pessoa aqui para dar uma equilibrada nele, para ajudar ele, porque senão nós vamos ter problema. E Deus cria então a mulher, e ele dá uma função para ele, que é a função de auxiliadora. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Vamos entender um pouquinho essa questão de auxiliar. O que é auxiliar uma pessoa? Deixa eu dar alguns sinônimos para tentar te ajudar. Auxiliar significa amparar, apoiar, acudir. Quantas esposas digam amém, pastor? É isso mesmo, acudir de vez em quando. Ajudar, coadjuvar, ou seja, estar junto numa ação, num propósito. Socorrer, amém, pastor. Assessorar, facilitar, contribuir, assistir e sustentar. Deus, na sua perfeita sabedoria, sabia que o homem sozinho não é legal, e ele faz a mulher tão capaz quanto, tão valiosa aos olhos de Deus quanto, feita à imagem e semelhança de Deus, assim como o homem foi feito, mas diferente em sua função, com uma função única e especial, extremamente necessária como auxiliadora do homem, do seu marido. Note que nos sinônimos de auxiliar não consta dominar, controlar, determinar, subjugar. O papel da mulher é essencial no casamento como auxiliador. O papel do marido é ser líder. Nós vamos falar sobre isso semana que vem. Por que é ser líder? Porque ele é melhor? Não. Porque ele tem uma função diferente dentro do casamento. E nós vamos ver que quando cada um exerce a sua função, é algo maravilhoso. Vamos parar para pensar sobre essa questão de liderança? A gente não gosta, hoje em dia, de que ninguém esteja sobre a gente, né? A gente gosta de ser independente. Eu quero ser dono do meu nariz, e eu decidir o que é certo para mim. A gente não gosta disso, mas para pensar comigo. Todo lugar tem um cabeça. Todo lugar tem um líder, não tem? Todo lugar. E é isso que versículo 23, que a gente leu, está dizendo, versículo 23 de Efésios capítulo 5. Pois o marido é o cabeça da mulher, assim como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, que é o seu Salvador. Em todo lugar, dentro da igreja, tem um líder sobre todos, que é Cristo. Dentro do casamento, tem um líder sobre a esposa e os filhos, que é o marido. Se você vai para o seu serviço, lá tem um chefe, tem um líder, tem um cabeça. Né? Se você vai para uma partida de futebol, lá tem um cabeça. Se você vai fazer hidroginástica, lá tem alguém te dizendo o que fazer e como fazer e até quando fazer, e não para agora, porque agora que está pegando bem, você precisa suar bastante, perder peso e assim por diante. Se você vai no mercado, lá tem um cabeça. Não, pastor, no mercado eu vou e compro o que eu quiser. Tenta sair sem pagar para você ver. Vai aparecer um cabeça rapidinho para te dizer, opa, volta aqui que você esqueceu alguma coisa. E sabe qual é o problema de muitos casamentos por aí? É que tem duas pessoas brigando para ser o cabeça. Não é verdade? Tem duas pessoas brigando para ser o cabeça. Tem duas pessoas desempenhando a mesma função. Tem duas pessoas que não entendem essas diferenças maravilhosas que Deus criou, não entendem seu papel e estão tentando fazer a mesma função. Duas pessoas tentando liderar, ninguém auxiliando. E aí vira aquele caos que talvez alguns de vocês conheçam. Sabe o que isso gera? Divisão. Sabe de onde que vem a palavra divisão? Divisão.
duas visões, dois rumos, dois propósitos, dois mapas, duas estradas que nós estamos tentando seguir. Nós estamos tentando andar juntos, mas eu quero ir para lá, você quer ir para cá. Isso é divisão. Isso gera nos casamentos divisão quando a gente não tem cuidado com relação a esses papéis que Deus nos deu para exercer. Pode gerar divisão, pode gerar algo ainda pior, que é os papéis invertidos, onde a esposa é a líder do lar e o marido que tenta achar o seu lugar, tenta participar, mas às vezes não consegue espaço. O papel da esposa é auxiliar o seu marido. Isso que a Bíblia nos diz. Ah, pastor, então a mulher não pode ter opinião, então é isso? A mulher não tem voz, tem que só obedecer e ficar quieta, é isso? Calma, ainda tem mais 3 pontos no sermão, ainda vou chegar lá, calma, respira fundo. Submissão não quer dizer passividade, gente, de jeito nenhum. Não quer dizer passividade. Se você for olhar, nós não vamos ler todo o texto hoje, mas em Provérbios capítulo 31, a Bíblia descreve a mulher ideal, descreve o papel da mulher bem desempenhado. E você vai ver que a mulher em Provérbios capítulo 31, ela é exemplar, mas ela não é nada passiva, não é nada capacho naquele relacionamento. Ela é ativa, ela é capaz, ela é prudente, ela é sábia, ela levanta cedo, ela trabalha o dia inteiro, ela consegue fazer coisas, ela compra, ela vende, ela investe, ela ganha lucros, ela é extremamente capaz. Mas ela sabe o seu lugar, ela sabe a sua função e ela desempenha a sua função em submissão, debaixo da missão do seu marido, ajudando o marido a desempenhar a missão dele e auxilia ele com isso. E Provérbios capítulo 31, versículo 10, diz que feliz é quem encontra essa mulher. Feliz é quem encontra uma mulher como essa, ativa, capaz, com voz, com talentos, com energia, mas que entende o seu lugar e se submete ao seu marido e ajuda ele a chegar onde ele nunca chegaria sozinho. Feliz é quem encontra, olha o valor dela, ela vale mais do que rubis, diz Provérbios capítulo 31, versículo 10. Eu sou grato a Deus pela esposa que Deus me deu. Vocês veem a Júlia aqui, mas muitos não sabem como é a nossa vida em casa. Muitos de vocês não sabem o quanto ela desempenha o trabalho de auxiliadora para que eu possa fazer o que eu faço. Quantas vezes eu estou fora de casa, estou numa reunião, estou num PG, estou em algum lugar, estou viajando, e a Júlia está em casa segurando as pontas, orando por mim, me auxiliando, me ouvindo quando eu preciso abrir o meu coração. E eu tenho certeza absoluta que eu não estaria onde eu estou hoje se não fosse pela auxiliadora que Deus me deu. É um papel que às vezes é mais invisível. No nosso caso, é bem menos visível do que o papel que eu exerço. Mas uma ilustração que eu gosto, que eu vi muitos anos atrás, o papel da Júlia é mais ou menos como o vento num barco a velas. Eu sou a vela, você vê aquela vela aberta, branca, linda e tal. Lindo nem tanto, né? Mas tá bom. Grande, alta, sei lá. O que não se vê na figura de um barco à vela é o vento. Mas sem o vento, um barco à vela não sai do lugar, não é verdade? Assim é uma esposa sábia, auxiliadora, que sabe o seu lugar, que submete-se, entra debaixo da missão do marido e ajuda ele a chegar onde ele precisa chegar. Infelizmente, hoje, a busca pela equidade entre homens e mulheres faz com que algumas mulheres, em vez de usar sua capacidade, os seus dons e seus talentos para auxiliar os seus maridos, exploram as fraquezas dos seus maridos para tirar vantagem sobre eles. Já viu isso? Usam a capacidade e a inteligência que Deus deu para explorar as fraquezas, para achar uma brecha, para daí tentar usurpar esse lugar do seu marido. Quer ver como é que funciona? Mais ou menos assim, a mulher quer fazer uma coisa do jeito dela, tem divisão, 2 estradas, ela quer ir para a estrada dela, não quer ir para a estrada dele, então ela manipula, faz pirraça para o marido, e o marido finalmente diz, tá bom então, tá bom, vamos no teu caminho aí, porque se tem uma coisa que o homem não gosta é de se incomodar, né? Aí depois de ouvir um pouco de pirraça, eu falo, então vai, então vamos no teu caminho aí. E a mulher, ela ganha, mas na realidade ela perde. Não é verdade? Ela ganha uma batalha, mas ela perde a guerra se ela não tiver cuidado. E normalmente a mulher que ganha vive frustrada. Vive frustrada. Quer ver mulher frustrada? Quando ela está casada com um marido que não lidera.
Quer ver mulher frustrada? Casada com um marido que não lidera. Mas, em muitos casos, ela minou a liderança do seu marido, e em algum momento onde ela sentiu que ele não estava liderando bem, ela tomou a liderança, e todo lugar tem que ter um cabeça, e agora os papéis se inverteram, ela ganhou, mas na realidade no ganhar ela perdeu. Isso gera para o homem muitas vezes amargura e desânimo, e porque o homem não quer se incomodar, ele deixa de exercer a sua função de liderança dentro da família. Queridas, o seu marido precisa da sua opinião, precisa da sua ajuda, precisa das suas orações, mas não é fazer pirraça. É orar, é falar com sabedoria no momento certo, é dar a sua opinião, é trazer sabedoria, talvez uma perspectiva diferente, é fazer isso de forma inteligente e de forma cuidadosa. E um homem sábio vai aprender que ele precisa ouvir a sua esposa. Um homem sábio ouve, convida esse feedback da sua esposa, entende que ele precisa colocar as necessidades da sua esposa em primeiro lugar. A gente vai falar sobre isso semana que vem. E dá a Deus a palavra final no seu relacionamento. Então, submissão não tem a ver com capacidade, tem a ver com função. Função que Deus me deu. Submissão não quer dizer que você não tem opinião, submissão não quer dizer que você não possa comunicar ou expressar a sua opinião, mas como auxiliadora, você expressa a sua opinião, como auxiliadora, não como competidora. Isso faz toda a diferença no nosso relacionamento. Segunda coisa, a respeito de submissão, que a gente precisa entender, que submissão, ela é primeiramente a Deus, depois ao seu marido. A submissão é primeiramente a Deus, que nos deu essa ordem, essa hierarquia dentro da família, depois ao seu marido. Muitas mulheres olham para o marido e falam, não, pastor, eu vou analisar o cara, e aí eu vou decidir se ele é digno da minha submissão ou não. Se ele for digno, eu me submeto. Se ele não for digno, eu não me submeto. E a gente fala aqui uma coisa que é muito verdadeira. Se você procurar defeito numa pessoa, você vai achar. Se você procurar qualidade numa pessoa, você também vai achar. Mas esse papel de analisar para ver se ele é digno ou não, não cabe à esposa. Nossa submissão, ela é primeiro a Deus, que criou essa hierarquia, entendendo que Deus fez isso para o nosso bem, Deus que sabe todas as coisas, criou isso. Eu me submeto ao plano de Deus, e porque me submeti ao plano de Deus, eu me submeto ao meu marido, ou você ao seu marido. Versículo 22 diz assim, mulheres sujeitem-se cada um ao seu marido, como ao Senhor. Assim como você se sujeita ao Senhor, você entende que Deus é soberano, que Ele tem um plano para a sua vida, você se sujeita também ao seu marido. Quando a gente se submete a Deus, a submissão ao marido se torna muito mais fácil, porque foi Deus quem pôs o marido como cabeça sobre a mulher. Seu trabalho, esposa, é submeter. E eu quero te dar uma garantia hoje. Se você fizer a tua parte em obediência a Deus, Deus vai cuidar de você. Ah, pastor, mas você não sabe como é que é lá em casa. Realmente, muitas casas de vocês eu não sei, algumas eu sei. Mas eu te garanto, se você obedecer a Deus com o coração contrito, entendendo, Deus, eu vou fazer a minha parte, eu vou me submeter primeiro ao Senhor, e daí porque o Senhor ordena que eu me submeta ao meu marido, eu vou me submeter ao meu marido. Se você obedecer, Deus vai cuidar de você. Deus vai cuidar de você. Cuidado para não sair debaixo da ordem de Deus e daí pedir que Deus cuide de você. Se coloque primeiro debaixo da ordem de Deus, da submissão de Deus, e eu garanto que Deus vai cuidar de você. Provérbios capítulo 14, versículo 1, vai aparecer aqui na tela, diz assim, a mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. Quando a gente é sábio, a gente consegue construir algo maravilhoso. Quando a gente é insensato, a gente destrói. A Bíblia diz que a sabedoria começa entendendo a vontade de Deus. Você quer ser uma mulher sábia? Comece entendendo qual é a vontade de Deus e se submeta a essa vontade de Deus. Isso é o princípio da sabedoria. Hoje nós estamos entendendo que a vontade de Deus é que você desempenhe um papel de submissão ao seu marido. Lutar contra isso é lutar contra o sucesso da sua família. Cuidado com isso. Terceira coisa que eu quero incentivar vocês, mulheres, hoje a respeito de submissão, é que a submissão é talvez um dos maiores atos de fé que você venha exercer na sua vida.
E nós somos um povo de fé, não somos? Nós cremos que Deus ainda cura hoje. Você crê? Eu creio. Deus ainda cura pessoas hoje. Nós cremos que Deus é capaz de trazer, como nós falamos semana passada, qualquer pessoa, independentemente de quem seja, Deus é capaz de pegar a história dela, transformar, lavar pelo sangue de Cristo. Nós cremos que pessoas que estão presas em vícios podem ser libertas. Nós cremos que pessoas que não conseguem ter bebês através do mover de Deus, Deus pode dar filho para um casal. Nós cremos no sobrenatural. E às vezes, no nosso casamento, o maior passo de fé que você vai dar vai ser entender: Deus, o Senhor mandou, então em fé eu obedeço o Senhor, e como um ato de fé, como um passo de fé, porque sou uma pessoa de fé, eu entrego os resultados ao Senhor. A submissão é uma expressão de fé no propósito de Deus e no desenho de Deus para o seu casamento. Será que nós temos fé que Deus é capaz de direcionar o coração do seu marido? Será que nós temos fé para crer que Deus é capaz de direcionar até mesmo o coração de um homem que não conheça a Deus? Porque muitos aqui que estão entre nós diriam: pastor, meu marido não conhece a Deus. E daí? E daí eu creio que Deus é capaz de direcionar e de falar ao coração mesmo de uma pessoa que não o conheça. E o ato de submissão é um ato de fé. Certa vez alguém falou que submissão sem fé é escravatura. Mas a submissão com fé nos propósitos e desenhos do Senhor é poder. Submissão sem fé, se Deus não está nessa jogada comigo, pastor, é loucura, é escravatura. Mas se Deus está comigo nesse negócio, e se eu fizer a minha parte, desempenhar a minha função e obedecer aquilo que as Escrituras me ordenam a fazer, e Deus entrar nessa jogada, aí tem poder. Submissão é algo poderoso, porque submissão é caminhar pela fé, talvez como nunca em outras áreas da sua vida. Quando uma esposa se submete ao seu marido, ela declara em fé que ela crê em Deus, que Deus sabe o que é melhor numa determinada situação, e ela entrega a Deus a direção através do seu marido. Ela entrega através do seu marido a direção do que vai acontecer. Agora, submissão quer dizer que a esposa não pode expressar sua opinião ou seus pensamentos ou falar a respeito de uma decisão que vai ser tomada? De jeito nenhum. A esposa tem toda a liberdade, e eu diria, tem até a obrigação de expressar sua opinião e tentar auxiliar o seu marido com respeito, com propriedade, de tentar ajudar. Daí, se não tem discordância, pastor, como é que funciona? Daí ela entrega em fé a situação a Deus e se submete ao seu marido, entendendo que o papel dela é esse e que Deus vai cuidar da vida dela. Ah, mas daí o marido vence, pastor. Não, não vence não. Não vence não. A mulher, é importante a gente entender isso, a mulher, ela vai responder a Deus pela sua submissão. O marido vai responder a Deus pela sua decisão. Então, quando a gente entende isso, essa ideia de que eu sou o cabeça dessa casa, perde todo o valor, porque na realidade, ser o cabeça do meu lar significa que a responsabilidade é minha. E se um dia Deus cobrar algo da Júlia, Ele vai cobrar: você se submeteu ao seu marido, conforme eu instruí nas Escrituras? Vai dizer: me submeti. Então, conversa contigo e encerra aqui. Agora, André, vem cá. As decisões que você tomou como líder dessa casa, você tomou em amor, como nós vamos ver semana que vem, você tomou colocando ela em primeiro lugar, você tomou se sacrificando por ela como Cristo se sacrificou pela igreja, e a cobrança vem para mim. Então, essa ideia de ser cabeça não é quem vence, são funções diferentes, e a cobrança para o líder é muito maior. A sua obediência e a sua fé vai gerar no seu casamento o começo de um ciclo. Se você começar a entender isso, se você estiver disposta em fé a se colocar em submissão ao seu marido, começa um ciclo que nós vamos falar um pouco mais a respeito dele semana que vem, onde você vai começando a ver as coisas mudarem no seu casamento. Eu quero usar com vocês algo visual aqui, para te ajudar a entender um pouco de como isso funciona. Isso vem de um livro, se você quer uma recomendação de um ótimo livro a respeito de casamento, tem um livro chamado Amor e Respeito. Amor e Respeito, Emerson Eggerichs é o autor. Já é um livro um pouco mais antigo, já deve ter aí seus 10, 15 anos, mas extremamente
prático a respeito do papel do marido e da mulher. Ele fala a respeito de um ciclo chamado ciclo insano. Nesse ciclo insano, o que acontece? Sem o respeito que o marido precisa, nós vamos falar sobre isso semana que vem, ele reage à falta de respeito ou falta de submissão dela, ele reage sem amor. E daí, porque ele não teve amor, ela reage sem respeito. E porque ela não respeitou, ele reage sem amor. E porque ele não amou, ela reage sem respeito. E isso se torna um ciclo vicioso em muitos relacionamentos que é chamado corretamente de ciclo insano. Porque se você já viveu isso, é insanidade. É insanidade. E muitas vezes as pessoas estão presas nesse ciclo. Ah, ele não me respeita. Ela não me respeita, por isso eu também dou patada. E porque eu dou patada, ela não me respeita. E se torna uma coisa viciosa, uma coisa muito perigosa. O que nós vamos falar semana que vem, nós queremos trocar o ciclo insano pelo ciclo energético. Que é o quê? O respeito dela, a submissão dela, estimula o amor dele. E o amor dele estimula o respeito dela. E o respeito dela estimula o amor nele. E o amor nele estimula o respeito nela. O ciclo energético, que é exatamente o contrário. E aí a pergunta é, quem que vai quebrar o ciclo? Você sabe como é que é, né? Nos argumentos, a gente entra no argumento, cada um com a sua defesa. E, chega um momento que, se alguma coisa vai mudar, alguém tem que dizer, quer saber? Deixa eu falar sobre os meus erros, não só sobre os meus acertos. Tem um conselho que eu ouvi dos meus pais alguns anos atrás, achei muito bom, porque é uma pegadinha. O casal está em conflito, você fala assim, então o mais maduro entre vocês perdoa primeiro. O mais maduro entre vocês perdoa primeiro, porque perdoar requer maturidade, certo? Então o mais maduro de vocês perdoa primeiro. E aí vira uma briga para ver quem perdoa. Porque ninguém quer ser o imaturo, né? Mas nessa pegadinha tem verdade, não é? O mais maturo quebra esse ciclo. Não reaja desse jeito, não pega isso e deixa o ciclo ficar rodando. Começa a mudar esse ciclo, começa a reagir diferente. Não espere o seu marido, porque um fica esperando o outro, ninguém sai do lugar, o ciclo continua insano. Faça a sua parte, quando você fizer a parte, o ciclo começa a mudar. Nós vamos falar semana que vem sobre a parte do marido nesse ciclo, e as coisas começam a mudar, e você começa a ter um ciclo diferente. Pastor, meu marido não é cristão, e aí? Meu marido não é crente, não conhece a palavra de Deus, não vive pelos princípios que eu vivo. Primeira coisa para você que tem um marido que não é cristão, primeira coisa para você que não é casado ainda, preste bem atenção. É por isso que Deus fala claramente na sua Bíblia, na sua palavra, que luz não deve se juntar com trevas, que cristão não deve se casar com um cristão. Por quê? Porque Deus é chato? Porque Deus é cheio de lista do que não pode? Não, porque Deus é sábio, Ele te ama, Ele sabe o que é melhor para você, Ele sabe que não vai dar certo lá na frente. Então Ele diz, nem entra nessa, porque eu sei onde é que isso vai dar e vai dar problema, então nem entra. Então você que não é casado ainda, anota aí. Você que está casado com uma pessoa, você casou sem esse conhecimento, ou você casou com esse conhecimento, ou você se converteu depois de ter casado com o seu marido. O princípio é o mesmo. O princípio de submissão é o mesmo, independentemente do seu marido ser cristão ou não. Nós não estamos falando aqui de você se submeter a um marido abusivo. Nós não estamos falando aqui de você se submeter a algo que é criminoso. Tá? Se é abusivo, se é criminoso, você precisa buscar ajuda e você precisa denunciar. Tá? Mas nós estamos falando aqui de você aplicar esse mesmo princípio ao seu marido, desde que o que ele esteja te pedindo para fazer não seja ilegal ou imoral. É ilegal? Parou. É imoral? Parou. Se não, submeta ao seu marido e confie em fé que Deus vai cuidar de você e Deus é capaz de mudar o seu marido também. Vou chamar a Júlia aqui para falar com a gente um pouquinho. Aqui. Okay. Obrigada, boa noite. Obrigada. Olha, normalmente eu estou lá em cima com as crianças, então semana que vem não vou estar aqui, né, para ouvir sobre os maridos, mas vou aproveitar a oportunidade para falar que esse homem aqui vive
que ele vai falar semana que vem, só para vocês ficarem sabendo. Combinei vir então depois do culto se ela falasse isso. Bom, primeiro eu concordo, né, com tudo que ele falou, e era interessante, quando a gente estava cantando hoje, tem aquela música, esse lugar no Senhor, né, e fala que quando a gente perde, a gente ganha, né, e esse é bem exemplo, né, porque para as mulheres essa é uma das coisas mais duras, né, assim, mas a gente sente que a gente está perdendo, mas a gente está ganhando. Amém. E como o André falou, que não é submetendo, né, ao nosso marido só, é submetendo a Deus. E para ter isso em mente, a ajuda é esse o primeiro lugar. E por que isso é tão importante? Porque para a sociedade, a família é fundamental, né? E esse relacionamento entre marido e mulher é fundamental. Afeta tudo na sociedade, tudo na casa, tudo na nossa cidade, é tudo afetado. Então, é absolutamente fundamental. E ele estava falando, né, sobre esse ciclo. Eu estava pensando como alguém tem crianças que brigam no carro, que ficam atrás brigando um com o outro. Então eles ficam assim, né? Tocando o outro. Okay, certo? Tá. Para quebrar esse ciclo de crianças, o que tem que acontecer? Tem que parar, não, tô fora, pode mas eu tô fora, né? Não reagindo, certo? E nosso relacionamento de marido e mulher também, esse ciclo, mulheres, vocês podem quebrar esse ciclo só para não ter reagindo nessa forma insana, né? Ainda obedecendo a Deus, ainda submetendo, ainda dando respeito, mesmo quando você não está recebendo amor, e daí que vai acontecer? Vai tornar muito, muito mais fácil para Ele te amar, e você pode ser o começo do ciclo bom, né? E como o André falou, a pessoa mais forte é a pessoa que começa, né, o ciclo bom. Amém. Eu sei porque no nosso casamento, graças a Deus, né, a gente aprendeu esses princípios e a gente tenta o máximo possível viver isso, né? E nosso relacionamento é bem isso. Eu respeito ele, eu sou um fã número 1 dele. Mulheres, você tem que ser o fã número 1 do seu marido. Eles precisam isso tão profundamente. É um jeito de respeitar ele, encorajar ele, acha os lados positivos dele, fala frequentemente para ele que você é fã, quando você faz isso, nossa, é maravilhoso. É muito importante isso. Bom, submissão, como o André falou, não é sendo passivo, né? A gente, como eu falei, a gente pode ficar encorajando ele, sendo fã dele. E quando a gente fala, né? Olha, amor, eu acho que a gente tem que cuidar com essa área, essa decisão que você vai tomar. Sabe, as mulheres, às vezes as mulheres são mais intuitos, sabe? Acho que, não sei, mas não vai dar certo. Certo? Ok? As mulheres estão concordando. Ok. Bom, quando você tem, né, esse sentimento, é super importante sua atitude. Não que, eu sei melhor, eu quero tomar essa decisão porque eu sei que não vai dar certo. Entendeu? Não. Nossa atitude tem que ser de submissão, de respeito, de sendo educado até com os nossos maridos, certo? Ok. A André já falou sobre se você é casado com quem não é crente e como fazer isso. Mas, mulheres, eu sei que esse não é fácil. Eu sei que não é uma das coisas mais difíceis. Mas, alguns meses atrás, eu estava fazendo academia. Eu estou meio afastado por causa de tempo, e olha, em vez de músculo agora, enfim, tudo bem. Estou precisando desesperadamente voltar. Mas, quando eu estava fazendo esses exercícios, os exercícios, Lopes vai falar, né? Mais difíceis, os exercícios mais difíceis eram os exercícios que deram o mais resultado, certo?
Então, mulheres, esse é difícil, sei que é, mas vai te dar um melhor resultado. Ok? Amém. E quero contar para vocês, mulheres, um segredo. Você não pode mudar seu marido. Você tem 100% a habilidade de te mudar. Você tem poder mudar você. Você não tem poder mudar ele, esse é o papel de Deus, entendeu? Mas a gente pode mudar tudo em casa através do nosso comportamento, das nossas atitudes. Você tem 100% controle sobre você e sobre seus pensamentos, sobre o que você fala. E na frente de Deus, como o André falou, nós não vamos falar de que a gente fez com ele. Né? Assim, a gente vai falar sobre nossas atitudes, não como ele se comportou. A gente não é responsável por isso. Diante de Deus, a gente é responsável por as nossas atitudes que a gente falou. E a gente pode mudar situações muito difíceis, a Bíblia diz, através disso. Vou pedir para a Julie ficar aqui com a gente, nós vamos encerrar já. Vou pedir que ela ore por nós daqui a pouquinho. Gente, o nosso mundo está cheio de rebelião, não está? Cheio de rebelião. Nós falamos na semana passada que alguns dos problemas que são frequentes na nossa sociedade hoje é porque as famílias quebraram há 30 anos atrás. E quebraram de várias formas, inclusive com essa inversão de papéis, e essa briga, e essa situação onde a gente se desviou da verdade da palavra de Deus. Então, nós não queremos ser comuns. Eu sei que esse papo não é comum e não é nem politicamente correto falar. Mas de forma nenhuma a gente está diminuindo as mulheres, nós estamos trazendo a verdade de que a mulher tem um papel que só ela pode preencher, só ela pode fazer. E nós estamos tentando trabalhar isso dentro do contexto do que nós conversamos semana passada. É extremamente útil e prático para nós termos o tipo de família, o tipo de casamento que pode mudar uma sociedade. Então nós não queremos ser comuns, nós não queremos ser como os outros lá fora, nós queremos ser diferentes, instruídos pela palavra de Deus e trabalhar contra essa rebelião que está tão cheio aí. A rebelião às vezes acha lugar nos nossos casamentos, nos nossos lares, e isso pode ser muito prejudicial. A gente perde o nosso caminho quando a gente para de obedecer aquilo que a Bíblia nos instrui e tem nos instruído por tanto tempo. A gente perde o nosso caminho quando a gente pensa que aquilo que Deus desenhou desde o começo já está fora de moda, já mudou, já os tempos mudaram e a realidade mudou. E hoje eu quero te convidar a você refletir sobre a sua vida, sobre o seu casamento com relação a você que é esposa, a tomar as decisões necessárias hoje à noite diante de Deus, para o bem da sua família, para o bem do seu casamento, para o bem da sociedade que é construída sobre as nossas famílias, a minha e a sua, e principalmente para a glória de Deus. Vamos orar? Eu gostaria de pedir que as mulheres se colocassem em pé, mulheres independentes de serem casadas ou não, mulheres se coloquem em pé. Eu vou pedir que a Julie esteja orando por cada uma de vocês, para aquilo que Deus tem falado ao seu coração, para aquilo que você precisa fazer diante de Deus. Talvez para você é só anotar isso, entender, talvez investigar um pouco mais. Para algumas, talvez algumas decisões são necessárias. Mas a mudança, ela acontece nos nossos casamentos quando cada um faz a sua parte. Hoje, você pode decidir fazer a sua parte. Gostaria que você fechasse seus olhos aí onde você está. Tem um momento de falar com Deus, de deixar Deus falar contigo. Um momento de Deus confrontar, talvez, as nossas concepções de casamento. Semana passada nós falamos sobre autoconcepções de sexualidade que não estão de acordo com Deus. Mas às vezes existem autoconcepções sobre o papel do casamento que também não condiz com Deus. E tudo que não condiz com Deus vai trazer problemas. Você pode até estar dentro de um relacionamento equilibrado, mas o relacionamento não é aquilo que poderia ser, se estivesse submisso e obediente à vontade de Deus. Então, porque nós queremos a bênção de Deus nos nossos relacionamentos, porque nós queremos experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus nos nossos relacionamentos, eu quero te convidar aí a você tomar a decisão que você precisa tomar, ou a reiterar diante de Deus aquilo que você já tem feito e continuar decidida a fazer enquanto a Julie ora por nós. Senhor,
estamos diante de Ti, Senhor, abrindo os nossos corações. E o Senhor sabe que não é fácil, mas, Senhor, por causa do nosso fé em Ti, Senhor, nós decidimos hoje à noite ser submisso aos seus maridos com sua ajuda, Senhor. Obrigado. Mesmo que nós corremos para Ti, Senhor, 1000 vezes por dia. Deus me ajuda, Deus me ajuda. Deus, obrigada que o Senhor sempre nos ajuda. E, Senhor, eu estou pedindo hoje à noite que nós, mulheres da PIB, nós, mulheres crentes, que a gente vai ser diferente. Amém. Que não é de moda ser assim, mas, Senhor, nós cremos que o Senhor é bom, que o Senhor tem nosso bom em mente. Quando o Senhor criou isso, era para o nosso bem. E, Senhor, nós colocamos isso diante de Ti, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda sendo mulheres que vai construir a nossa casa, que não vai detonar. Mulheres que vão ser fã do nosso marido. Mulheres que vai olhar para o bem, Senhor. Que vai olhar para os lados positivos, Senhor. Mulheres que vai achar cada coisa que é louvável, Senhor. Amém. E, Senhor, nós colocamos tudo isso diante de Ti, Senhor. Nos ajuda os nossos casamentos, ajuda os nossos lares, Senhor. E usa nós, Senhor. Usa nós, me usa, Senhor, para ser um instrumento do Senhor agir na minha família, Senhor. Sim. Esse é o nosso desejo, Senhor. Nós colocamos tudo isso diante de Ti. Em o poderoso nome de Jesus. Amém. Deus, eu me uno nessa noite à oração da Júlia, orando por cada mulher que está aqui no nosso meio. Nós Te louvamos, ó Deus, pelas criaturas maravilhosas que o Senhor tem feito e tem, para muitos de nós, nos presenteado. Deus, eu Te louvo pela forma única e perfeita com a qual o Senhor tem as desenhado e as capacitado. Deus, eu oro que cada uma possa exercer a sua função ao máximo, Deus. Cada uma possa edificar o seu lar, a sua família, a sua casa de uma forma maravilhosa, Pai. Que cada uma possa, à medida que se encaixa e se submete primeiro ao Senhor e daí ao seu marido, possa experimentar também o cuidado do Senhor sobre a vida dela, à medida que ela obedece. Experimentar a soberania de Deus em meio às circunstâncias, à medida que ela se submete a essa soberania. Pai, nós rogamos pela Tua ajuda, nós rogamos, ó Deus, que à medida que nós fazemos a nossa parte, que a Tua presença invada os nossos lares, Pai. Pai, eu quero orar hoje especificamente por aquelas que estão com a gente e o seu cônjuge não está aqui. Seu cônjuge não tem o mesmo pensamento, não tem o mesmo entendimento a respeito de Deus. Eu sei de algumas que sofrem para estar aqui, Deus. Então, em nome de Jesus, Pai, nós oramos que o Senhor, que é plenamente capaz e poderoso para salvar, ó Deus, que o Senhor vá, ó Deus, ao encontro de cada homem, de cada marido, ó Deus, com a Tua força transformadora, Deus, e que através das atitudes dessas mulheres, os maridos sejam ganhos para o Senhor, Pai. Trabalha nos nossos lares, ó Deus, nos ajuda, nós precisamos do Senhor. Nós oramos isso agradecidos e abençoamos cada mulher que está com a gente nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se sentar, obrigado, amor. Semana que vem nós continuamos falando com os homens. Então, homens, não desapareçam, hein? Semana que vem. Não desapareçam semana que vem, que vai ser também muito bom à medida que a gente conversa a respeito disso. A nossa sociedade precisa de maridos e mulheres ajustados na palavra de Deus.